seguindo com o nosso diário interativo, agora vamos fazer um panorama econômico, Munir. Eu queria apresentar aqui na tela um mapa sobre esse crescimento do nosso PIB no Amazonas, já tendo uma influência do setor agropecuário. É algo que surge aí, na realidade, como uma alternativa para a gente, Munir. E isso prova de que o nosso caboclo amazonense, ele precisa de uma atenção e um estímulo para a gente interiorizar um pouco a nossa economia, deixar um pouco de ser refém da Zona Franca, não deixando a importância da Zona Franca, lógico, Zona Franca é muito importante para a economia do nosso estado, mas pensando que também pode ser complementada e estimulada a economia em outros setores, né, Munir? Queria que tu me falasse um pouco desse desempenho, dessa respirada aí de agropecuária, ao que se deu isso, como é que você vê esse cenário? Realmente nós recebemos com muita alegria. E outra coisa, já era esperado? Um tanto quanto já era esperado, né? Nós que estamos no setor, nós temos acompanhado essa tendência, né? O agronegócio vem tendo um papel muito importante no crescimento e na economia nacional, mesmo num cenário de crise profunda, uma crise econômica, mas o Brasil tem mostrado a força do agronegócio. E a gente tem percebido isso claramente, que esses bons ventos do agronegócio, né, chegando, né, no nosso estado, né, em vários segmentos, né, e mostrando vários exemplos, na fruticultura, açaí, abacaxi, o açaí que o mundo inteiro quer, que hoje nós já temos agroindústrias fornecendo polpa para linhas de sucos de multinacionais, exportação de polpa de açaí, abacaxi, aqui com um polo de produção consolidado, mais de 3.000 hectares de abacaxi plantado no Novo Remanso, em Itacoatiara, 10.000 pessoas vivendo só dessa atividade, né? Um distrito onde você vê, como o Novo Remanso, Itacoatiara, a prosperidade de uma comunidade vinda do agronegócio, do dinheiro que circula do abacaxi. O abacaxi que agora nós vamos ter, deputado, muito brevemente, o reconhecimento da identidade geográfica do abacaxi do Amazonas, do Novo Remanso, com um açúcar, uma doçura única, né? A Embrapa detectou um BRICS, que é o componente de açúcar no nosso abacaxi, singular, e vai ter o reconhecimento geográfico disso, agregando valor. Tem a pecuária, agora com reconhecimento de livre de febre aftosa, né? Tem o leite, tem a piscicultura, que agora, ano passado, nós tivemos a grata satisfação também de, pela primeira vez, termos no topo do ranking nacional de municípios produtores de peixe da piscicultura, um município amazonense, o município do Rio Preto da Eva, liderando a produção de peixe da piscicultura no país, com 15.000 toneladas de peixe por ano. Então, quer dizer, mostrando realmente essa tendência. E esse dado que foi divulgado, essa projeção por um grande banco de grande credibilidade junto ao mercado, a economia brasileira, né, aponta esse crescimento. Né? Lógico, falta muito, o setor primário do Amazonas ainda precisa dar vários passos importantes, né, mas claramente você percebe uma tendência, né, do setor primário do Amazonas adquirindo um espaço importante no PIB, na economia do Amazonas. É muito interessante isso, e no momento em que nós precisamos muito, né? Isso. O setor agropecuário vindo socorrer, sim, no momento em que o Estado mais precisa. Dentro desse cenário, qual é o papel da FAEA? Qual é o papel também que tu tens identificado do poder público influenciando nesse crescimento, Munir? Bom, a FAEA é uma entidade de classe, não é? Então a entidade organiza e representa a classe, não é? E leva as demandas, não é? E junto às autoridades públicas, os órgãos, as autoridades constituídas, não é? Sempre buscando uma atuação propositiva, proativa, para influenciar as políticas públicas, né, voltadas para o setor rural, para que essas políticas públicas possam atender da melhor maneira o segmento rural.
O papel do setor público, do setor governamental é fundamental. Eu falava no início da nossa conversa, deputado Platini, que o Amazonas tem 273 mil pessoas envolvidas na atividade rural, seja agricultura, pecuária, pesca, extrativismo, e mais de 85% desse universo de pessoas se enquadram na condição de agricultores familiares. Então, são pessoas que usam a mão de obra familiar para a produção na propriedade rural. E essas pessoas dependem muito ainda das políticas públicas, principalmente, por exemplo, de crédito rural, de assistência técnica, extensão rural, a orientação técnica. Então, o poder público tem um papel imprescindível, né, para o desenvolvimento do setor rural. Nós temos grandes desafios ainda no estado do Amazonas. A gente reconhece que nos últimos anos passos importantes têm sido dados, mas, por exemplo, eu cito algumas frentes muito importantes em que o poder público tem um papel determinante para o desenvolvimento do setor rural. O primeiro deles é a questão da regularização fundiária. Nós temos ainda grande parcela do universo de produtores rurais do Amazonas que não tem o documento da sua terra, não tem o título da sua terra. E isso traz, deputado, uma insegurança jurídica muito grande, porque eu costumo dizer que ninguém investe naquilo que não lhe pertence. Então, um produtor e com a sua família que está numa área em que ele não tem a segurança de ser dono da área, ele a todo instante não tem a tranquilidade para investir naquele pedaço de chão. Então, os programas de regularização fundiária precisam ser acelerados, né, para que a titulação chegue de forma muito intensa aos produtores. Temos um desafio muito grande com relação à infraestrutura. Também o leque de possibilidades, né? Quando Sim. a terra de fato e de direito é sua, se abre um leque, né, de possibilidades. Com certeza, principalmente, por exemplo, a questão do crédito rural. Né, porque muitas linhas de crédito exigem o documento da terra. E aí muitos produtores esbarram e não conseguem acessar esses recursos tão fundamentais. Hoje o governo federal, já de muito tempo, tem um programa muito bom, com taxas de juros muito atrativas, que se chama PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar. Mas a regularização fundiária impede algumas linhas de os produtores terem esse acesso. Além disso, infraestrutura. Nós sabemos que nós estamos num estado de dimensões continentais, que o desafio ainda da energia com regularidade e qualidade ainda está presente em algumas regiões do estado. A questão do acesso para o escoamento da produção, né? O governo do estado tem feito um trabalho, um esforço muito grande de investimento em recuperação, asfaltamento de vicinais, e a gente espera que isso seja cada vez mais intensificado para que tenha uma condição favorável. E para nós a grande revolução para o nosso setor rural passa pela assistência técnica, pela educação técnica rural. O IBGE, e os números não mentem, não é, deputado Platini? O IBGE tem uma pesquisa que não é tão antiga, que mostra que o produtor rural que tem acesso à assistência técnica, à orientação técnica, ele tem uma renda e uma produtividade 3 vezes superior àquele produtor que não tem acesso a esse tipo de assessoramento técnico. Então a gente precisa muito de engenheiros agrônomos, de veterinários, de engenheiros de pesca, de engenheiros florestais, né, esparramados nesse interior do Amazonas, levando conhecimento, informação, né, e orientação técnica para as milhares de famílias rurais, né, poderem aumentar a sua produção e a sua condição de vida. Com toda certeza. Munir, agora nós vamos fazer mais uma pausa para o intervalo comercial. Então, voltaremos no próximo bloco.